E aí, nação FA, mais FA do meu Brasil, estamos de volta para falar de um quadro muito legal aqui do canal, que é o Hall da Fama. No quadro de hoje vamos falar deles que sugeriram o nome do canal, os QBs, quarterbacks. Vamos listar aqui os quarterbacks mais icônicos que já surgiram na NFL. Vale lembrar que não estamos falando dos melhores, fizemos apenas um apanhado dos quarterbacks mais icônicos da NFL. Então se você sentir falta ou quiser que a gente fale um pouco mais sobre algum outro quarterback, não deixe de falar pra gente aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal que a gente pode posteriormente fazer um vídeo falando sobre outros quarterbacks. Então fica com a gente, fica ligado e veste aquele traje de gala, porque tá na hora de um Hall da Fama. Então vamos lá, o primeiro cidadão que vamos citar hoje é Johnny Unitas, do Baltimore Colts. Você disse Baltimore Colts? É, porque nem sempre o Ravens foi o time da cidade de Baltimore. O pequeno Johnny foi draftado pelos Steelers. Sim, pelos Steelers. Porém, ele não teve muito sucesso na franquia naquele tempo. Ele acabou sendo cortado do time principal e se afastou um pouco. Algumas informações dizem até que ele chegou a trabalhar com construção civil, mas a vida é uma caixinha de surpresas. E lhe deu outra oportunidade. E a surpresa foi que ele chegou a fazer um teste pro time de Baltimore, o Colts na época. Ele pegou essa oportunidade e não desperdiçou. E olha que ele não desperdiçou mesmo. Durante a sua passagem pelo Colts, ele conseguiu ser 3 vezes campeão da NFL. Na época ainda não existia a fusão das conferências, foi antes da era Super Bowl. Depois da era Super Bowl, ele ainda foi campeão do Super Bowl 5. Isso deve fazer muito tempo. E ele ainda conseguiu ser 3 vezes MVP da temporada. Se você ainda não sabe o que é MVP, não deixe de visitar o nosso vídeo que fala sobre isso, que vai estar descrito na descrição desse vídeo. Vai estar descrito na descrição, é óbvio. Daniel Constantin Marino. Constantin, mais conhecido como Dan Marino. Dan Marino, que foi o quarterback do Miami Dolphins. Ele foi a 27ª escolha do draft de 83 e só começou efetivamente em 84 a sua temporada, e desde então ele veio mitando geral no time. Já na temporada de 84 ele já mitou porque ele foi o quarterback que conseguiu alcançar o recorde de mais de 5.000 jardas de passe. Vale lembrar que na época o jogo ainda era muito terrestre e poucos quarterbacks arriscavam fazer passes, e ele foi lá com muita coragem e conseguiu esse recorde que até pouco tempo permaneceu na liga como um dos grandes números. Ele ainda conseguiu o recorde de mais touchdowns lançados naquela temporada, com 48 touchdowns. Esse número permaneceu o recorde até 2013. Ele era considerado um dos grandes gênios da época e um quarterback muito à frente do seu tempo, porque ele tinha essa característica de lançar bolas, coisas que não eram muito utilizadas no jogo naquela época. Ele conseguiu levar o Dolphins 10 vezes para os playoffs, sendo que ele foi quarterback durante 17 temporadas, o que é um ótimo número. Ele chegou aí ao Super Bowl uma vez, mas perdeu, que foi um grande jogo entre Dan Marino e Joey Montana pelo 49ers. Outro cidadão que aparece também na nossa lista é John Elway. Ele foi quarterback do Broncos durante a temporada de 83 a 98. Ele foi draftado pelo Colts, porém ele não aceitou e depois foi jogar em Denver. Ele chegou aí a 5 Super Bowls e ganhou 2. E ele chegou a ser MVP de 1 dos Super Bowls. Ele foi considerado um dos melhores jogadores da franquia até hoje. E até então que ele se aposentou e ele continua na franquia de Denver. E hoje ele ocupa o cargo de GM, que é nada mais nada menos que o manda-chuva, o cara que manda no celeiro. Ele é conhecido também por uma das viradas mais incríveis da NFL, que foi conhecida como The Drive, em 1886. Brett Favre, o histórico quarterback do Green Bay Packers, 3 vezes MVP, 11 Pro Bowls e campeão do Super Bowl 31. Uau! Ele é um ídolo do Green Bay Packers, porém também obtém um passado obscuro, porque ele jogou em um dos maiores rivais do Green Bay Packers. Estamos falando do Vikings. A característica principal dele é que ele soltava o braço mesmo, se é que a gente pode falar que aquilo é um braço. Pra mim parece mais um canhão. Ele é conhecido com as suas viradas históricas e teve até pouco tempo ainda um recorde de jardas da liga. E em 2016 ele foi considerado um Hall da Fama. Steve Young, do São Francisco 49ers. Steve Young foi o sucessor do lendário Joey Montana. Legendary. E um fato interessante sobre ele é que ele foi o primeiro QB canhoto da história a entrar pro Hall da Fama. Sabe o que isso significa? Significa nada, na verdade, mas é uma informação interessante de vocês saberem. Ele estreou de verdade como titular em 1992. Desde então ele foi selecionado para todos os Pro Bowls
que ele conseguiu competir durante a sua carreira. Foi o primeiro quarterback a correr para mais de 4.000 jardas. E além disso, ainda tem no seu currículo a melhor atuação de um quarterback em Super Bowl. Ele foi um QB histórico, só não tão mais histórico quanto o seu antecessor, Joey Montana. E é dele que vamos falar agora. Joey Montana, conhecido por muitos como o melhor QB que já existiu até hoje. Joey Montana, se você não conhece, com certeza você já jogou aquele joguinho que tinha o Joey Montana. Além de deter 4 anéis do Super Bowl, ele também foi 3 vezes MVP. Ele era muito conhecido pela sua frieza e pela sua capacidade de resolver jogos em momentos muito difíceis. E além disso, vamos dizer que um lado um tanto... Uns casos decidem fazer racha bem na hora que a gente tá falando. E além disso, pode-se dizer que ele ainda tinha um lado cômico, um lado um tanto quanto engraçadinho de se dizer. Ele ficou conhecido como Joey Cool Montana após fazer um feito que foi um tanto quanto peculiar no Super Bowl. No Super Bowl 23, Joey Montana precisava de uma virada histórica no final do jogo e tinha pouco tempo de relógio. E no momento do huddle, quando eles se reúnem para fazer a jogada, ele vira para a plateia e fala: "Ei, aquele ali não é John Candy?" John Candy era um comediante naquela época. E todo mundo prestou atenção no que ele disse. Naquilo, ele resultou com uma virada e conseguiu um touchdown no fim daquela jogada. Depois dessa brincadeirinha que ele realizou nesse jogo, ele ficou conhecido como Joey Cool Montana em uma das suas jogadas históricas. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre alguns QBs que a gente considera icônicos do esporte, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal, pegar aquele sino que fica aqui no canto, deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, qual o quarterback favorito de vocês e quem vocês gostariam de ver aqui no quadro do canal. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o PH e esse é o Todo Mundo Quer Ser QB. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso canal, não deixe de visitar os nossos vídeos que vão aparecer por aqui. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês e a gente se vê por aí. Valeu, galera!